Olá, tudo bem? Professor João Alves aqui para mais uma live, mais uma aula gravada, um material aqui adicional que eu tenho deixado como conteúdo complementar aqui para o nosso desenvolvimento. Eu queria falar com vocês aqui, um bate-papo rápido, numa aula que eu considero muito importante, plano de carreira e projeto de vida. Plano de carreira e projeto de vida. Eu gostaria que você fosse pausando aqui esse vídeo e respondendo. Essa é uma das aulas mais importantes da nossa vida. Eu acho que todo profissional, toda pessoa deveria investir um tempo para refletir sobre a sua carreira, projeto de vida. Eu queria fazer algumas perguntas e conforme eu for perguntando, vai pausando o vídeo e você vai respondendo. Primeira pergunta, o que é plano de carreira? Se você quiser escrever aqui no chat, se você quiser comentar aí, escrever no seu caderno, o que é plano de carreira? Segunda pergunta, o que é plano de vida? A importância de você ter um plano de vida, ou como alguns gostam de chamar, de projeto de vida. Tá bom? Pausa aí e responde. O que é projeto de vida para você? Quem quiser escrever aí. Bom, por que construir um plano de vida? Por qual motivo deveríamos construir um plano de vida? Isso também é uma pergunta interessante. Mas uma perguntinha. Por que as empresas devem incentivar um plano de vida para as suas equipes? Será que para as empresas é importante ter um planejamento de vida, que a gente chama de itinerário formativo, né? Quando a gente fala de itinerário, a gente lembra o itinerário do ônibus, né? Aquele caminhozinho lá que o ônibus passa. Mas também tem um conceito que podemos aplicar à nossa carreira, o nosso itinerário formativo. Então, por que as empresas deveriam investir num projeto de vida para as suas equipes? E, mais uma perguntinha, como alinhar o plano de carreira com um projeto de vida? Já se perguntou como que você pode alinhar o plano de carreira com o seu plano de vida? Então, colocando essas perguntas, vamos para o nosso bate-papo. A gente vive num contexto de pandemia, né? Apesar de nos alegramos muito por isso, a vacinação tem se avançado, a nossa solidariedade com todos que perderam seus entes queridos, mais de 600 mil famílias, mas a gente percebe que a gente vive um mundo chamado mundo VUCA, né? Aquele mundo volátil, esse conceito que vem lá do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Muito usado nos exércitos, mas o termo VUCA é um termo que vem do meio militar, que ele traz um pouco dessas mudanças, dessa instabilidade que a gente vê hoje na nossa vida pessoal e também na nossa vida profissional, no mundo do trabalho. Essa palavra VUCA, que vem da sigla em inglês, né, do VICA, do inglês, né, mas para o português ficou VUCA, o V de volátil, mudanças acontecem de uma forma volátil, elas acontecem muito rápido, né? Volátil é um termo lá da química. O U, traduzindo para o português, seria um U de incerto, né? Do inglês para o português, o I vira U, seria incerteza. Temos muitas incertezas na nossa vida profissional, porque as coisas mudam muito rápido. O C de complexo, há muita complexidade no cenário, as coisas não são tão exatas, né? Tem muitas variáveis que tornam o mundo do trabalho complexo, nosso desenvolvimento pessoal é complexo. E a letra A de ambíguo, como eu falei, né? Muitas coisas dependem umas das outras, é muito difícil. Então, diante desse cenário, a gente vive esse mundo VUCA, que a gente chama, né? Então, é muito importante ter um planejamento, saber onde investir, olhar para os nossos sonhos e realizações. Então, é muito importante a gente pensar nos nossos objetivos. Quando eu falo sonhos, são os nossos objetivos. E aí, um exemplo de plano de carreira, a gente pode pensar assim, um profissional de RH. Ele pode, vamos imaginar que a pessoa ela faz um curso de RH, um curso técnico, uma faculdade de gestão de recursos humanos, e ele vai para o mercado de trabalho. Então, ele pode começar como um analista, nível júnior, e depois ele vai, depois de trabalhar, de se destacar, de se desenvolver, ele vai para o nível pleno. Ele continua se desenvolvendo e crescendo, e ele passa a ser um profissional no nível sênior. E, obviamente, conforme os níveis desse cargo vão subindo,
ele vai tendo uma melhor remuneração. E também, conforme ele vai avançando nos cargos, tendo promoção na sua vida profissional, serão necessários alguns requisitos, né? Esses requisitos, eles são os indicadores de performance. O que precisa para ser um profissional nível júnior, né? Um analista de RH nível júnior? Talvez uma graduação em recursos humanos. E quais são os requisitos para ele passar a ser pleno? Talvez um curso específico na área de RH, ou talvez ter começado a estudar inglês, ou ter uma certificação específica que aquela empresa ou aquela área está exigindo. E aí o nível sênior, talvez precise ter inglês fluente, ter uma pós-graduação. Vocês percebem? Conforme você vai avançando na sua carreira profissional, vai sendo exigido alguns requisitos. E junto com os requisitos também tem a parte da gratificação. Esse profissional que vai sendo valorizado, ele também vai recebendo as suas gratificações. E as grandes empresas, elas trabalham muito essa questão, né, de preparar o profissional e incentivar o crescimento dele. As pequenas e médias depende muito da empresa, então vale muito a pena pesquisar essas questões. E aí, é muito importante para todo profissional, quando você pensa num plano de vida, num plano de carreira, você pensar nos seus valores. Os seus valores é aquilo que manifesta o seu interesse, a sua motivação. Exemplo, é aquilo que você não abre mão. O valor, como dizia um professor meu, professor Javier Casademonte, um grande profissional, um grande líder, com experiência internacional, ele falava assim que os valores é aquilo que você quer multiplicar no mundo. Os valores é aquilo que você quer multiplicar no mundo. É aquilo que é mais importante. O que é mais importante para você? E é muito importante pensar também, os seus valores, eles estão, os valores da empresa são coerentes com os seus valores? Quando você vai trabalhar numa empresa, você pesquisa quais são os valores daquela empresa, a missão e a visão. Da mesma forma que temos a missão e a visão e os valores de uma organização, de uma empresa, nós também temos a nossa missão pessoal, a nossa visão pessoal e os nossos valores pessoais. Isso é tema de uma outra videoaula, de uma outra aula, mas é muito importante você olhar para os seus valores. O que é importante para você? Pausa esse vídeo, escreve aí no seu caderno, no seu papel, o que é importante para você, do que você não abre mão. Será que você tem como valor a integridade? Você não abre mão de ser honesto. Não importa o valor que te ofereçam, você será sempre honesto. Integridade. A família, estar em casa com a família, isso é um valor muito forte para você. Então, provavelmente você teria dificuldade de trabalhar numa empresa que faz viagens. Você fica o tempo todo viajando. Vocês percebem? Os nossos valores estão em todo lugar. Exemplos de valores: honestidade, integridade, família, respeito, são exemplos de valores. Então é muito importante, quando você fala de valores, para começar a escrever o seu plano de carreira, o seu projeto de vida, é você escrever os seus valores. E os valores estão relacionados a interesses. E aí uma dica que eu posso dar aqui, né? Quando você lê um jornal, quais temas chamam mais sua atenção? Quando você conversa com amigos, o que você gosta de conversar? Você gosta de conversar sobre saúde, sobre esporte, sobre política? É muito importante você identificar pelo menos 3 grandes áreas que despertam o seu interesse. E aí podemos pensar também nos nossos motivadores. O que te motiva profissionalmente? Quando você vai olhar para o seu plano de carreira, é muito legal você pensar no que te motiva. É a estabilidade? É uma admiração, um reconhecimento? É um ambiente de trabalho? São ter colegas ali com quem você possa contar? O que te motiva? É a parte financeira, o retorno financeiro? É muito importante você pensar naquilo que te motiva. E outro pilar muito importante, podemos chamar de pilares, né? Quando você fala de plano de carreira, os seus talentos. Quais são os seus pontos fortes? Pausa esse vídeo, escreve aí pelo menos uns 3 pontos fortes, 3 qualidades que as pessoas te admiram em você, que você já foi elogiado, que no feedback você já te falaram isso. Quais são os seus talentos? Quais são os seus principais pontos fortes, qualidades? Como a sua família te descreveria? Olha que pergunta interessante, né? Como é que a tua família te descreveria? Quais são as suas 3 a 5 qualidades mais fortes? Pergunta para os seus amigos. E quais 3 qualidades você usa
para se descrever. E quando a gente fala de qualidades, de habilidades, soft skills, né, a gente pensa nas competências. Né? Quais são as competências técnicas da sua área de atuação? Vamos imaginar que você já identificou uma área de interesse. Quais são as competências técnicas da sua área de especialização? Quais competências você mais se destaca? Não é verdade? Quais competências você mais se destaca? E aí poderíamos pensar assim, quando você vai fazer um mapeamento pessoal, você pensar nos seus valores, você escrever aí uns 3, 4 valores. Segundo, você ter clareza do seu interesse profissional, uma área que você tem interesse, escreve aí. Terceiro, quais são os seus motivadores, o que que te motiva? E quarto, quais são os seus talentos? Essas 3 habilidades, 3 a 5 habilidades que você tem de diferencial. E aí, quando você pensa nas suas competências, puxa, quais competências você tem? Quais são suas qualificações técnicas? O que, que você sabe fazer tecnicamente? E as suas competências gerais. Uma boa comunicação, você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa que tem facilidade no relacionamento interpessoal. E aí você começa a fazer essa análise pessoal para você montar o seu plano de vida, plano de carreira, e você começa a mapear agora o mercado, né? Qual área que você tem interesse? Puxa, área da educação, área administrativa, área da logística. Definiu a sua área, analista de RH. Quais são os requisitos do mercado para essa área? É o primeiro ponto. O que o mercado está exigindo dessa área? É um curso técnico? É um curso livre? É uma graduação? Com base nesse requisito, quais oportunidades podem surgir para você? Você pensar nas suas oportunidades de empregabilidade. E aí, quais são os riscos? Puxa, se você não falar inglês, isso vai influenciar muito na sua área. Eu sou um professor. Eu preciso ter uma formação pedagógica. Então, eu fiz vários cursos de formação pedagógica. Eu vim da engenharia, eu fiz uma transição de carreira, eu vim para a área da educação, e aí eu precisei fazer alguns cursos, algumas especializações nesta área. Então é muito importante você fazer esse mapeamento. E aí, daqui para frente, você pode sonhar, pensar adiante. E aí, para a gente treinar essa visão de futuro, lembra lá da visão? As empresas têm missão, visão e valores. Visão a futuro. Missão é aquilo que a empresa faz a cada dia. Todos os dias a empresa faz determinadas coisas. Visão. Isso que a empresa faz todos os dias, você projeta a futuro. Qual a forma de você treinar a sua visão? Você ser um profissional visionário. Começa a ter uma visão da sua semana. O que você imagina realizar naquela semana, de segunda a sexta? O que você planeja? 5 principais tarefas que você precisa realizar naquele dia. Olhando para a semana, olhando para a quinzena. Aí você começa a olhar para o mês, para o semestre, e aí, né, essa área de estratégia, né, de muitas empresas, quais são a sua visão daqui a 5 anos? Se você pudesse projetar 5 anos à frente, o que você projetaria? Onde você gostaria de estar? Qual cargo? Quais atribuições, quais funções você se imagina estar realizando daqui a 5, 10, 20 anos? Aqui, quanto mais específico você for, melhor. Seja específico. Aplica a técnica SMART nesse objetivo. Olha aqui no canal, tem um vídeo que eu explico a ferramenta SMART. E aí é muito importante você pensar nos requisitos que essa função vai exigir para você ser uma pessoa apta a esse cargo. Então, nessa nossa primeira aula, vamos gravar aqui uma série de algumas aulas sobre projeto de vida e planejamento de carreira. Eu gostaria que você pausasse esse vídeo, se precisar você retorna a esse vídeo, tenta o exercício dessa aula, tenta fazer esse mapeamento, ó. Você vai fazer um mapeamento pessoal e um mapeamento do mercado. Mapeamento pessoal, você vai escrever os seus valores, pode colocar aqui nos comentários, ficarei feliz em ler os teus valores. Puxa, professor, integridade, criatividade, desenvolvimento pessoal, eu quero sempre estar melhorando, estar crescendo, ótimo. Coloca os teus valores. Segundo, escreva aí os seus interesses. Puxa, me interesso em matemática, me interesso também em administração. Escreve aí os seus interesses. Terceiro, os seus motivadores. Você quer construir uma carreira, você quer realizar um sonho,
Você quer ganhar um salário X, você quer ser reconhecido profissionalmente, construir o seu branding, né? A sua marca pessoal. Puxa, eu quero ser reconhecido como o melhor professor para desenvolver profissionais com propósito. Opa, você tem ali uma frase que te motiva. Quais são os seus motivadores? Escreve aí. É financeiro? Coloca, não tem problema você pensar também, puxa, eu quero ganhar X mil reais por mês. Essa é a minha meta. Que legal. Quais são os seus talentos, sabe? Entrevista aí algumas pessoas de sua confiança, pergunta para elas, puxa, no que você acha que eu sou bom? E coloca aí, né? Por exemplo, João, professor João, que eu acredito que tenho facilidade para me comunicar. Quando eu pergunto seus talentos, não é que você é o melhor do mundo nisso, mas é que você faz com facilidade. Eu acredito que eu falo com facilidade, né? Eu me relaciono bem com as pessoas, eu tenho um bom relacionamento interpessoal. Talvez você seja uma pessoa focada, você seja uma pessoa muito organizada. Faz uma listinha de uns 5 talentos e depois você achou uma área de interesse. Pensa quais competências que o mercado está exigindo, quais são as competências dessa área, as competências técnicas dessa área. Pesquisa aí, puxa, o que se exige de competência para um profissional de administração? Pesquisa sobre isso, dá um Google aí, ou coloca aqui nos comentários que eu te ajudo. Quais são as competências gerais desta área? E aí, fez esse mapeamento pessoal, faz um mapeamento do mercado, né? Qual que área e cargo que você deseja atuar. Segundo, quais são os requisitos deste cargo? O que eles estão pedindo para você atuar neste cargo? Terceiro, quais oportunidades que tem nesse cargo que você escolheu? Puxa, tem oportunidade de trabalhar em tais empresas. Puxa, uma dica que eu te daria, escreve o nome dessas empresas. Aqui no canal também tem um vídeo sobre o perfil LinkedIn. Segue essas empresas no LinkedIn. Se vocês quiserem, escreve aqui para mim que eu faço um workshop especial de LinkedIn. E quais são os riscos, né, desta área? Vocês percebem? No próximo vídeo a gente continua esse tema do plano de carreira. Deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal. Se você achou interessante esse conteúdo, compartilha com mais pessoas, compartilha nos grupos de WhatsApp. Vamos juntos aí formar pessoas profissionais com propósito, escrevendo um plano de carreira, escrevendo um projeto de vida significativo. Fico muito feliz de poder dividir um pouquinho esse conhecimento com você. Sucesso e deixa aqui um comentário. Ficarei feliz em ler uma pergunta. Sucesso para vocês.